Então, hoje nós vamos começar exegese. Terminamos a treliça, né? Terminamos semana Uhum. passada, né? E hoje a gente começa a exegese. Não é a matéria que eu mais gosto. Hoje é a parte boa. Aí semana que vem é a parte mais difícil. Que a gente vai entrar na parte de. Hoje a gente fica mais na parte histórica. Aí semana que vem a gente fica mais na parte gramatical. A parte gramatical é meio chatinha, mas é importante também. A exegese, ela nasceu da necessidade de uma interpretação mais profunda dos textos bíblicos. Ela busca o real sentido por detrás das palavras e o dos conceitos que essas palavras e esses textos estão sendo expressos na palavra de Deus. A exegese já ocorreu até mesmo dentro da própria Bíblia. Em 2 de Pedro 3, de 15 a 18, nós vemos então Pedro falando da necessidade da boa interpretação, da boa investigação da palavra. Tenho em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras para a própria destruição deles. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Então, a interpretação sempre vai estar baseando o desafio do estudo bíblico, como nós vimos já no ano passado, quando estudamos a hermenêutica. A exegese, ela faz parte também do estudo da hermenêutica. Só que nós precisamos tentar buscar entender a visão que está por trás, como diria o meu professor, as minúcias do texto. Eu mandei para vocês um vídeo, até o Kim falou, nossa, difícil de entender, mas aquele diálogo ali entre o Saião e o Rodrigo Silva, naquele podcast, era sobre exegese. E a exegese, então, visa, nós vamos ver vários processos que foram acontecendo durante a história da igreja para essa compreensão. Definindo o termo exegese, ele é proveniente de dois termos gregos. Ekou, ex, né? É a primeira parte. O termo técnico em foco, primeiro temos a preposição acima alistada, ek, que aparece com certa frequência no Novo Testamento, mais de 650 vezes. Basicamente, ela carrega o seguinte sentido: de dentro de, a partir de. A exegese vai estar sempre buscando essa reflexão dos termos e vai fazer uma análise também. Não sei se vocês têm aquelas Bíblias mais antigas que quando você vê na parte embaixo, vê uma parte de concordância bíblica que nós falamos, que seriam versículos que são referências da mesma expressão,
do mesmo texto. Quem faz aquela parte, aquelas notas que estão na Bíblia mais antiga e faz essas concordâncias, são os exegetas. Porque os exegetas, eles estão buscando esses termos, tanto no grego, no hebraico e no aramaico, para trazer a compreensão e trazer luz à interpretação. Segunda parte do termo exegese, que é o exé, aí agora nós vamos o gese, que é o ago. A outra parte do termo é formada pelo radical do verbo acima, que carrega os seguintes significados básicos: conduzir, trazer. Então a gente tem uma interpretação que nos mostra que o entendimento é arrancar para fora, trazer para fora do texto o sentido de dentro. É tirar de dentro do texto o sentido real e aplicá-lo fora, e ou conduzi-lo de dentro do texto, o sentido dele para fora. É um esforço muito grande. Os grandes exegetas, eles vão se dedicar muito ao estudo do grego, do hebraico e do aramaico. Para você ser um grande exegeta, você tem que estar letrado nas línguas primitivas do Antigo ou do Novo Testamento. Geralmente, nós não vamos ter um grande exegeta que domina o Antigo e o Novo juntos. Nós vamos ter exegetas que se dedicam mais ao Antigo, no hebraico, e os exegetas que se predominam mais no Novo Testamento. No caso dos meus professores, Shed era um exegeta do Novo Testamento, um biblista do Novo Testamento, que também esse termo hoje é usado dentro da academia para, ao invés de falar o exegeta. Então, Shed, D.A. Carson, Joe Piper são exegetas do Novo Testamento. Do Antigo Testamento, nós temos assim poucos expoentes no mundo evangélico. Os principais expoentes que nós vamos ter de exegetas, por incrível que pareça, são católicos. Nós temos Joaquim Jeremias, que é um grande exegeta do Antigo Testamento. Ele tem um compêndio de 6 volumes de teologia do Antigo Testamento, Joaquim Jeremias. Alguns não gostam dele, falam que ele é liberal, mas os estudos trazem muita luz, uma luz bem interessante. Carson, ele se aventura nas águas do hebraico bíblico, mas a crítica é justamente que ele não mergulha tão profundo. Mas é um expoente do Antigo Testamento que nós temos. Lá no meu seminário eu estudei com um grande exegeta, que era o Dr. Byron Harbin. Só que o problema do Dr. Byron Harbin é que ele não escreveu. Se ele tivesse escrito, ele seria, eu diria hoje que ele seria um dos maiores expoentes no Antigo Testamento, principalmente pela a compreensão do hebraico bíblico. Dos meus colegas, eu tenho um colega lá que ele é um bom exegeta. Ele foi fazer hebraico na USP e se formou, fez mestrado na USP nos textos antigos e fez o doutorado dele nos estudos dos manuscritos de Qumran. Ele é meio doido, para ser sincero. Geralmente quem é exegeta não é pastor, porque o trabalho é muito pesado, muito pesado. Não é um trabalho qualquer. É evidente que, neste caso, fale-se, pois, de conhecimento das línguas originais, como eu já havia falado para vocês, para que, a partir desses estudos, então, a gente possa fazer uma análise mais profunda e ir compreendendo
a linguística, a história, a filosofia. Então, a exegese é um estudo muito racional, muito intelectual, porque ele requer muito cuidado, um cuidado exegético muito profundo. E aqui no Brasil, nosso maior expoente hoje na exegese bíblica é o Saião. O Rodrigo Silva também, mas o Rodrigo Silva não trabalhou em tradução bíblica, pelo, pelo que eu saiba. Pelo menos eu não vi nenhum livro dele publicado sobre a, a Bíblia, sobre tradução bíblica. Agora, o Saião é uma das pessoas muito interessantes. Eu tive aula, foram aulas especiais, foram colóquios lá no seminário com um grande exegeta que era o Dr. Werner Kachel. Ele que foi o responsável e idealizador da Bíblia na linguagem de hoje, que foi encampado pela Sociedade Bíblica do Brasil. E ele foi o responsável, o diretor responsável. Ele era um exegeta do Antigo Testamento também, mas ele gostava mais do Novo. É gente fora da curva. Gente fora da curva. Tanto o Saião como o Werner Cachel é gente fora da curva, é QI muito elevado. Eu acho que se eu me esforçar muito, eu não chego nem a 10% que esses caras conseguem fazer. É um trabalho bem profundo mesmo. A exegésica, basicamente, é uma tarefa de compreensão histórica, de escutar a palavra conforme os destinatários originais, por isso a arqueologia vai fazer muito sentido para essa matéria, para tentar compreender a intenção original das palavras da Bíblia. Então, aquele podcast que tem os dois lá participando, gente, aquilo lá é uma aula primorosa sobre hermenêutica e principalmente sobre exegese. Tanto é que os dois são doutores, né? Agora nós temos a exegese. Também são provenientes do texto grego. O termo técnico em foco, temos a preposição acima listada, eis, que aparece com imensa frequência no Novo Testamento, mais de 1.500 vezes. Basicamente, ela carrega os seguintes sentidos: para dentro de. Além desses termos, outras possibilidades variando dentro da linguística. O ago, agora fazendo parte da exegese, é formada pelo radical de um verbo. E ele carrega o significado básico de conduzir ou trazer. Parece igual ao outro, né? Parece igual ao outro, mas é isso para vocês entenderem, né? Uma preposição anterior à palavra já dá uma conotação de verbo. A exegese dá uma conotação, como nós vimos o termo ago anteriormente, dá uma conotação agora não de um verbo, mas de uma ideia. Então, isso é o estudo da exegese. Ela se aplica a isso. Então, por exemplo, aqui em Goiânia nós temos um erudito, que é o pastor Alexandre Willig. Se vocês forem ver ele pregando, ele é capaz de pegar um versículo e ficar explanando esse versículo termo por termo, nas conjunções, explicando os termos. Ele é capaz de ficar umas 2 horas em apenas um versículo bíblico, esclarecendo isso. Porque a exegese, tanto a exegese como a exegese, vai nos trazer essa reflexão. Então, a tradução bíblica, agora eu quero que vocês reflitam comigo sobre
o primeiro padre que traduziu a Bíblia, o João Ferreira, ele fez essa tarefa em 1547. A nossa língua estava ainda em formação. Os primeiros registros de que a língua brasileira, o nosso português brasileiro, foi registrado em idos de 1625. A tradução dele para o português trouxe então para nós uma formação da nossa língua portuguesa. Eu queria que vocês entendessem isso, que o nosso, a nossa formação linguística do nosso português, porque o nosso português é diferente do português de Portugal, ele foi estabelecido pelo padrão bíblico, porque o primeiro texto traduzido do espanhol, do grego, de outras línguas para o português foi a Bíblia Sagrada. Então, dentro do nosso próprio escopo de formação cultural, histórica brasileira, nós temos a Bíblia como um grande pano de fundo, não somente no sentido de princípios e valores, mas também no sentido de própria formação de ideias, formação de povo, porque a língua une um povo, a língua forma uma cultura, a língua estabelece os valores e os princípios de uma cultura, de um povo. E então, por toda a nossa base, então quando vem essas pessoas vêm falar para mim, a gente racismo estrutural, esse negócio de linguagem neutra, gente, não dá para engolir essas coisas, porque nossa base de formação brasileira, por isso que o Brasil é miscigenado, por isso que no Brasil a gente tem as misturas, e se você pegar 100 brasileiros, pode ter o olho azul, cabelo loiro, você vai ver que ele tem no sangue dele tem uma negritude. Então não existe essa porcaria de racismo estrutural, porque a própria formação do nosso povo, a própria formação da nossa nação é baseada pela palavra de Deus. Vocês já tinham refletido sobre isso? Isso a gente está vendo dessa própria formação que a gente está tendo de compreensão da palavra de Deus. Então tem pouca gente que está compreendendo isso. Eu ouvi agora recentemente um linguista da USP que está defendendo uma tese de doutorado que já foi defendida na década de 30, se eu não me engano, por um advogado. Agora eu não sei a origem religiosa dessas duas pessoas, mas eu vi a palestra dele e ele falando justamente dessa ideia que eu estou colocando para vocês, porque na própria formação da nossa cultura e língua, nós temos a Bíblia como a base primordial e orientadora de reflexão e de pensamento. Por isso que a gente pega várias histórias e ai, gente, fugiu a palavra aqui agora. Essas piadinhas que a gente faz assim, né? Expressões coloquiais que a gente usa, elas têm um fundo moral cristão, porque a nossa base de formação é judaico-cristã. É muito interessante esse estudo, viu, gente? A gente tem que se aprofundar nisso. Então, o termo eis e ago, indicando que a exegese, ao contrário da exegese, que tem por objetivo retirar do texto tudo aquilo que ele quer dizer, tem por finalidade colocar coisas dentro do texto. Sendo assim, a interpretação do texto já não será retirada do texto, e sim da mente do leitor. Portanto, essa tal exegese que pode perfeitamente gerar os seguintes princípios: mera especulação linguística, teológica e histórica. É daí que surgem as heresias, porque elas
tentam colocar no texto e formar o texto a partir das suas reflexões. O misticismo, a exegese é a mãe da interpretação particular. Então, nós precisamos tomar muito cuidado. A exegese traz consigo um arsenal muito perigoso, pois sua finalidade é colocar dentro do texto o que o leitor quer. Logo, o valor da interpretação não é aquela que Deus tinha em mente ao transmitir suas verdades, mas a que cada indivíduo fará valer. Dessa forma, não é o Senhor quem fala, mas as pessoas falam em seu lugar. Tal interpretação é por demais esdrúxula e equivocada. Através dessa leitura é que são desenvolvidas as piores heresias e complicações para a teologia ortodoxa. Então, a exegese é o estudo partido da palavra. A exegese, então, tenta colocar a sua ideia dentro do texto bíblico. E aí, isso nos desvia muito do padrão e do pensamento bíblico. Hermenêutica e exegese. Então, no livro do Carson, Exegese e as Suas Falácias, é um livro muito importante para quem quer se aprofundar em exegese. Considera todo o trabalho de interpretação como exegese. Portanto, para Carson, a diferença entre uma coisa ou outra será sempre abstrata. Nós temos o outro livro, Entendes o que lês? Ambos fazem a diferenciação entre exegese e hermenêutica. Exegese diz respeito ao resgate do significado do texto para os leitores originais. É evidente que usando as línguas originais principalmente e abrange todas as técnicas de análise histórico-crítico-gramatical, ao passo que a hermenêutica é a arte de aplicar hoje e em nossos dias os princípios descobertos no determinado texto. Essa obra, Entendes o que lês, é uma obra também muito importante para a interpretação bíblica. É uma obra que vale a pena ler e se aprofundar. Enquanto que a hermenêutica é a ciência e a arte da interpretação, a exegese indica um modo de arrancar para fora do texto. O sentido de dentro é tirar de dentro do texto o sentido real e aplicá-lo fora. E a disciplina que aplica métodos e técnicas que ajudam a compreensão do texto bíblico. Lembram quando a gente estudou hermenêutica que eu falei para vocês que a gente só vai começar a entender o texto quando a gente ler esse texto, reler esse texto, e escrever uma paráfrase desse texto e voltar à leitura do texto? Então, tanto a hermenêutica como a exegese são trabalhos braçais, racionais, de aplicação. Então, lá no seminário a gente tinha um colega que ele falava assim, não, isso é tirar o Espírito Santo da pregação. E aí isso virou uma discussão que a gente ficou quase que a noite toda discutindo lá com os colegas. Aí recentemente a gente está no grupo aqui e esse mesmo colega continua com a mesma ideia. E todo mundo falou assim, você continua sendo o pior dos hereges, né? Porque você quer ficar achando que esse trabalho que é ler, reler, parafrasear, ler novamente, estudar dentro dos comentários, ou buscar os instrumentais de exegese, que são vários instrumentais de exegese. Os principais instrumentais da exegese é você ter os textos nas línguas originais, o hebraico e o grego. Pastor, mas eu não estudei grego, eu não estudei hebraico. Sim, mas é a mesma maneira, se você pegar hoje um texto no inglês, você consegue traduzir. Sim ou não? Sim ou não, pessoal? Sim. Então você traduz. É a mesma forma, a mesma maneira. Aí você vai traduzir palavra por palavra. Aí você vai traduzir trazendo a compreensão do texto. Esse é um trabalho
é braçal de dedicação do texto, dentro do Pastor, me texto. lembro uma vez que o Kim até mostrou uma ferramenta, não foi? Que o senhor abriu na aula, Sim, tinha esses recursos. aquela lá é a chave exegética. Ah, tá. É um outro recurso que nós temos. O Kim falou, tem até ela agora online, né? Então você pega ela, sublinha ela, né? Ou subscreve ela, ou separa ela, e ela vai te mostrar ali então quantas vezes essa palavra aparece no Novo Testamento, quais as ideias que ela foi empregada em outros textos referenciais. E aí você vai fazendo as comparações para que você possa então compreender o pensamento do autor naquele momento. Então esse é o trabalho árduo da exegese. Enquanto a hermenêutica é a ciência e arte da interpretação, a exegese indica o modo de arrancar para fora do texto. Acho que eu já li, né? Tipos básicos de exegese. E aqui é onde vem as controvérsias, tá, gente? Então, no decorrer da história, surgiram vários grupos no cenário judaico-cristão, cada qual com suas expectativas, suas práticas e costumes, sempre se baseando nas escrituras. Tudo isso provindo de uma forma de interpretação diversificada, cada qual utilizando métodos exegéticos diferentes. Entre os judeus, nós temos o principal representante, o rabino Halai. Atento estudioso da ascensão cristã, é considerado o elaborador das normas básicas da exegese rabínica, que acentuava a comparação de ideias, palavras e frases encontradas em mais de um texto, a relação dos princípios gerais com situações particulares e a importância do contexto na interpretação. Então, só para vocês verem, né? Nós estamos falando aqui de um estudioso já bem antigo, fazendo uma interpretação do texto no hebraico. E nós vamos ver então três grupos com visões diferentes da exegese. O palestínicos, mesmo tendo profundo respeito à Bíblia como a palavra infalível de Deus, eles usam um método arbitrário de interpretação. Eram bem criteriosos na transcrição do texto sagrado, tendo por hábito contar as letras, a fim de verificar se por acaso faltasse alguma. Tinham a lei em mais consideração do que os profetas e os escritos. Ao dar a ênfase à lei oral, que incluía as interpretações dos rabinos, a despeito da lei escrita, deram margem para outras formas arbitrárias de interpretação. Entre seus maiores intérpretes está o próprio Hillel, que criou as 7 regras de interpretação, que mais para frente eu vou falar sobre essas 7 regras. Os alexandrinos, vocês se lembram que Alexandria é onde tinha-se era a cidade da maior cultura no mundo antigo. Inclusive, ela tinha uma das 7 maravilhas do mundo, que era a famosa Biblioteca de Alexandria. Então, ela sofria a influência dos conceitos filosóficos de Platão, de que aquilo que for indigno de Deus não se deve acreditar. Então recorriam para isso a interpretações alegóricas, afirmando que a letra era apenas um símbolo de coisas mais profundas e ocultas. Não sei se vocês se lembram, alguns anos atrás, até saiu no Fantástico, é, os códigos da Bíblia, que a Bíblia tinha uns códigos, e era uma interpretação cabalística dos números eles colocavam cada letra do alfabeto hebraico um número e aí eles ia formando códigos e tal. É esse pessoal aí, esses alexandrinos que criam essas coisas estapafúrdias aí. E os caraítas, uma seita fundada por
Anam ben Davi, 800 depois de Cristo, considerada os judeus protestantes, sendo historicamente descendentes espirituais dos saduceus. Os saduceus eram aqueles que eles tinham a responsabilidade no templo de escrever os pergaminhos. Então eles eram extremamente religiosos e criteriosos nesse registro. A palavra caraita significa filhos da leitura. Eles tinham as escrituras como única autoridade em matéria de fé. Desprezavam a tradição oral e a interpretação rabínica. O conflito gerado entre eles e os rabinos fez surgir o texto massorético. A interpretação, a exegese dos caraítas, era mais correta do que dos judeus palestínicos e alexandrinos. E aí a gente já começa a entrar num problema, porque o que nós temos de registro do Antigo Testamento, nós vamos ver que com o desenvolvimento, nós vamos ver então que foi sofrendo influências. Então, no ano 800, os próprios judeus começaram a fazer uma análise também de textos mais antigos, de associação com os textos que estavam em circulação, e começaram a dizer, então, olha, esses textos não são correspondentes aos textos mais antigos. Então, observem que a igreja sempre teve uma preocupação em perpetuar o seu texto sagrado. Isso é muito distinto das outras religiões ao redor do mundo. Por exemplo, você não tem um texto sagrado único do budismo. Você não tem um texto sagrado único do confucionismo. Você não tem você tem o texto o texto muçulmânico, mas ele é um texto que ele já vem também com a influência judaico. Então, nós vemos que Deus sempre está agindo na história para preservar o texto bíblico. E a gente vê isso até nesses próprios grupos que foram sendo criados e se formando com um rigor excessivo para compreender a palavra de Deus. E eu vejo assim, né, o quanto que a igreja de hoje em dia é uma igreja que está perdendo o valor e a noção da palavra de Deus. O valor e o respeito desse texto. Então, faz qualquer coisa sem qualquer reflexão dentro da palavra de Deus. No tempo de Jesus, então, circulavam 4 tipos de interpretação. A interpretação literal, simples, que era aceita e compreendida por todos, não havendo discussão à sua volta. O Midrash, a interpretação bastante fantasiosa, em que se achava que todo texto, frase, letras, acentos, etc., era inspirado e continha revelações místicas, perdendo a visão do verdadeiro sentido do texto. Midrash. Pesher incluía significados escatológicos à interpretação midrástica, relacionando um fenômeno do presente a uma profecia do passado. E alegórica, acreditava que o sentido alegórico da interpretação bíblica era mais madura do que o sentido literal. Então, nós vemos que no período em que Jesus estava, essas 4 mentalidades da leitura bíblica, no caso da leitura do Antigo Testamento, estavam circulando e tendo as suas próprias a sua própria difusão e trazendo implicações diferentes. Por isso que eles tinham seus grupos diferentes. Então, o literal estava muito ligados ao grupo dos saduceus e dos fariseus. A Midrash, Pesher e alegórica já é um grupo mais místico. E daí que se acredita historicamente que os muçulmanos
eles vêm sobre essa influência da Midrash. Eu vi um documentário alguns anos atrás na Discovery, mostrando então a influência da Midrash e mostrando então aqueles que acreditavam então na Cabala e mostrando o processo de transe que eles passavam. E eles foram também entrar em reuniões muçulmanas em que eles também tinham o mesmo efeito, o mesmo tipo de ação. Eu vejo hoje o meio neopentecostal, esse pentecostal mais assim, eu vejo o povo buscando esses efeitos de transes. Isso já não é novo, gente, isso é antigo, já está ali, ó. Porque perde-se o valor da Bíblia, perde-se o valor da interpretação, perde-se o respeito da interpretação bíblica, perde-se o conceito de se dedicar a estudar esse texto e compreender esse texto a cada dia. No período, então, da igreja cristã, nós temos o período patrístico, que vem da escola de Alexandria. Em Alexandria, a religião judaica e a filosofia grega se encontraram e se influenciaram mutuamente, criando a escola que influenciou a interpretação bíblica. Esta escola, influenciada pela filosofia platônica, encontrou o método natural de harmonizar religião e filosofia na interpretação alegórica da Bíblia. Então nós temos então seu representante Clemente de Alexandria. Foi o primeiro a aplicar o método alegórico na interpretação do Antigo Testamento. Orígenes, seu discípulo, inspirado pela filosofia de Platão, de que o homem é composto de espírito, alma e corpo, aceitou que a Bíblia tem uma tríplice significação: literal, moral e alegórica. Mesmo assim, menosprezou o sentido literal das Escrituras em sua prática exegética. A gente vê, a história não muda, ela vai se repetindo. A escola de Antioquia, formada por Doroteu e Lúcio no século III, teve como maiores expoentes Teodoro, o exegeta, e João Crisóstomo, boca de ouro por causa da sua eloquência. Eles reconheceram a necessidade de determinar o sentido original da Bíblia, a fim de um melhor aproveitamento. Rejeitaram o sentido alegórico, dando maior importância ao sentido literal na interpretação das Escrituras. Temos a escola ocidental e uma forma intermediária de interpretação, que é uma coletânea da alegoria de Alexandria com a literal de Antioquia. Acrescentou um outro elemento na interpretação, a autoridade da tradição e da igreja, dando valor normativo ao ensino da igreja no campo da interpretação bíblica. Os principais expoentes foram Hilário, Ambrósio, Jerônimo e Agostinho. E até hoje nós vemos isso dentro da igreja católica, né? A tradição da igreja. Né? A igreja é quem interpreta a escritura. Por isso a figura do Papa ser uma figura de uma autoridade vinda de Deus. Então, essa mistura. Então, nós ficamos sempre na linha da escola de Antioquia. E quem que era de Antioquia? Vocês se lembram? Na igreja primitiva? Vocês estão aí ainda, gente? Quem que era lá de Antioquia? Gente. Ninguém? Não ouvi. Não, até lembro de ver mesmo. Não tá vindo na cabeça, não. Não lembra não, Weber? Alguém que viajou lá junto com o Paulo, não é? Barnabé. Barnabé. Barnabé de Antioquia. Mas Barnabé era natural de Chipre, não? Ele era natural de Chipre, mas ele vivia em Antioquia. Ele era bispo de Antioquia. Ah, tá. Por isso que eu tô aqui. Eu ia falar, mas falei, deixa quieto. Barnabé. Eu também, eu ia falar, só que eu cantei a musiquinha. É a musiquinha. A musiquinha mesmo. Exatamente.
E nós temos então Agostinho de Hipona, Santo Agostinho, 354 a 430, visto como um dos grandes exemplos da exegese medieval, foi fortemente influenciado pelo neoplatonismo, além do maniqueísmo, e chegou a elaborar diversas regras para a correta interpretação das escrituras. Entre os principais métodos de interpretação apontados por ele temos: o intérprete deve possuir fé cristã autêntica. Mas qual que é a base para dizer que a fé cristã é autêntica? Deve-se ter em alta conta o significado literal e histórico das escrituras. A escritura tem mais que um significado e, portanto, o uso do método alegórico mais adequado. Há significado nos números bíblicos, a influência da cabala, influência da superstição. O Antigo Testamento é também documento cristão porque Cristo está retratado nele do começo ao fim. Compete entender o que o autor pretendia dizer e não induzir o texto, o significado que ele, expositor, quer lhe dar. O intérprete deve consultar o verdadeiro credo ortodoxo, tradição da Igreja. Versículo deve ser estudado em seu contexto e não isolado dos versículos que o cercam. Isso é positivo. Se o significado de um texto é obscuro, nada na passagem pode constituir-se matéria de fé ortodoxa. Questionável. O Espírito Santo não toma o lugar do aprendizado necessário para se entender a Escritura. O intérprete deve conhecer hebraico, grego, geografia e outros assuntos. Então, eu aí discordo, porque o Espírito Santo que te dará domínio próprio para a perseverança e para a aprovação no texto. Então, o problema é que ele tinha uma visão platônica, então ele tinha uma visão de que o Espírito Santo ele era algo que vinha e colocava você em determinado transe. Então essa visão perdura-se até hoje. As pessoas acham que estar cheio do Espírito Santo é você entrar em transe. E eu não vejo isso na Bíblia. Eu vejo que estar cheio do Espírito Santo está normal. Você está normal, então você está cheio do Espírito Santo. Você já foi batizado no Espírito Santo, irmão? Então, é essa pergunta, né? Que é a experiência, a busca de um transe, a busca de uma experiência a mais, né? Então, a passagem obscura deve ter preferência à passagem clara. A passagem obscura deve dar preferência à passagem clara. Isso também nós usamos hoje e devemos continuar. O expositor deve levar em consideração que a revelação é progressiva, sempre. No período da Reforma, aqui então nós vamos ter três grandes exegetas, três grandes marcos na história da Igreja. Nós vamos ver Lutero, Calvino e Arminius, que se levantaram para a interpretação bíblica, e eles então aí nós já vamos tendo um arcabouço que vai se definindo e vai se compreendendo então os caminhos. Quando nós falamos de ortodoxia e fundamentalismo, nós estamos dizendo quase que a mesma coisa. Ortodoxia e fundamentalismo tem a ver com a tradição da igreja, a tradição da história da igreja. Então, eu acho que é muita presunção, muita pretensão, muita egolatria alguém chegar hoje e se afogar como uma nova revelação, uma nova interpretação. Eu acho que falta para mim é mau caratismo mesmo, porque a pessoa não quer estudar. Se estudasse, lesse um pouquinho um livro de história, iria compreender e entender o valor do estudo e de tudo que foi acontecendo à luz da igreja. Vocês percebem?
Lá atrás houve um grupo que se distinguiu dos outros grupos. E ele falou, não, tem que ser a Bíblia. Depois o outro grupo veio e colocou mais um elemento. Daí o outro veio e já retifica, não, tem que ser a Bíblia. Aí vem outro grupo e já coloca, olha, tem que se fundamentar na Bíblia. Então, Deus foi agindo dentro da história. Deus foi agindo preservando o texto. Deus foi agindo levantando homens para levar a igreja à palavra de Deus novamente. Então, no período da Reforma, inspirada pelo período da Renascença, e em resposta à apatia cultural e religiosa, vemos a ignorância acerca da Bíblia era alarmante, e com a Renascença descobriu-se a necessidade de recorrer-se aos originais. Por quê? O período da Renascença estava questionando a autoridade da igreja, questionando todas as coisas, questionando se questionando a tal da Santa Inquisição. Então a Renascença, porque nós vivemos a era das trevas do século XII até o século XIV. Daí já entramos no século XV, já com o advento do Iluminismo e da Renascença. Então agora não é mais Deus o centro do mundo, agora já está tirando Deus do negócio, do caminho. E agora então começa a ser o homem. Então antes os as pinturas, a arte era sempre Deus, e começa então agora a arte a expressar o homem, o corpo do homem, o corpo da mulher. Então a renascença é essa mudança. Se antes eram mais anjos, agora começa a ser mais o homem. Então, tirando Deus do centro do universo humano, do centro da reflexão humana. Então, os quatro sentidos da Bíblia fez com que, então, esse aspecto fez com que a igreja tivesse, então, que passar por uma profunda reflexão. Então, isso foi ocorrendo e, então, foram buscar, então, a reflexão à luz da palavra de Deus, à luz da Bíblia. E aí, então, resgatar o valor da Bíblia. E resgatando o valor da Bíblia, eles começaram a perceber que a igreja estava vivendo fora dos princípios bíblicos, fora da palavra de Deus. Então, a reforma é um marco dentro da história, mostrando então a busca das respostas a partir da Bíblia e a busca do estudo a partir das Escrituras. Por isso, então, vamos ver então que os protestantes mantiveram o princípio de que a Escritura é interpretada pela própria Escritura, e ao combater a exegese católica romana, correu-se o risco de limitar a interpretação bíblica aos padrões confessionais da Igreja. Então surgiram os credos, ao ponto de cada cidade ter o seu favorito. A exegese tornou-se escrava da dogmática, degenerando-se em mera busca de textos que vinham provar os dogmas. Parece que a igreja parou aqui, gente. Parece que a história da igreja parou aqui. Porque nesse período confessional, em que então a gente fica nesse momento de que o que vai reger então? É a Bíblia ou os credos, ou a dogmática, né? Nós vemos então o período que vem depois, o período histórico crítico. Nesse período houve a predominância da reação do ensino dogmático no campo da hermenêutica e da exegese. A inspiração das escrituras foi negada em seu sentido verbal, inclusive a infalibilidade da mesa. Estabeleceu-se também o princípio de que a Bíblia deveria ser interpretada como qualquer outro livro, menosprezando, em geral, o elemento divino, limitando-se à discussão de questões históricas e críticas, e o surgimento de duas escolas de interpretação marcou o início deste período. E aqui, então, esse período histórico crítico, nós chegamos no século XVIII, com o advento da filosofia e do humanismo, onde predominou-se então o evolucionismo e colocou-se então o homem de fato como centro deste universo. E então o homem como centro deste universo, então o homem deve interpretar a Bíblia. E é que então a Bíblia então já não é mais um texto sagrado,
E aí então ocorrem as escolas do liberalismo teológico, que a gente vê a predominância e cada vez mais a exacerbação desse processo de que a Bíblia deixa de ser um texto infalível, um texto inerrante, e então o que vale é a sua interpretação, porque cada ponto de vista é um ponto da vista, né? Então, cada um interpreta como acha que deve interpretar. E então aí a gente está nessa bagunça que a gente vive hoje em dia. Nós ficamos aqui na Escola Gramatical, fundada por Emeste, que estabeleceu 4 princípios da interpretação do Novo Testamento. Rejeição do sentido múltiplo da Escritura, conservando apenas o sentido literal. Abandono das interpretações alegóricas, exceto quando o autor indique o que se deseja, combinando com o sentido literal. Considerar o sentido gramatical em comum com os outros livros. O sentido dogmático não pode determinar o sentido literal. E aqui nós estamos, e aqui é a nossa escola, aqui é onde nós buscamos desenvolver esse trabalho. A escola histórica, fundada por Sennett, o pai do racionalismo, chamou atenção para o aspecto humano da origem histórica e da composição bíblica, sendo historicamente condicionada. Desta forma, concluiu que, por ter sido escrita por diferentes tipos de pessoas, o conteúdo da Bíblia não possui valor normativo para todos os homens e todos os tempos, mas limitava-se aos seus destinatários originais. Então, temos essa classe de interpretação. Isso hoje, eu posso dizer para vocês assim que todas essas escolas de teologia vinculadas hoje ao MEC, elas estão caminhando para esse caminho aí. Então, e quando você tira a Bíblia como sua regra de fé e de prática, então você aceita qualquer coisa. Então, o que você vai colocar no local? Aí o cara chega lá na frente da igreja e fala, agora nós temos que interpretar a Bíblia novamente. Nós precisamos fazer a nossa interpretação, precisamos então reescrever a Bíblia, né? Então é isso que muitas igrejas estão vivendo e fazendo por aí. E então a gente tem 3 alas que são resultantes de toda essa história que a gente está conversando hoje. A ala racionalista, composta pelos seguidores de Sennett, que consideraram a prática da razão como fonte da fé cristã. A dupla reação do racionalismo, esta reação veio por 2 escolas, a escola de conciliação, que ignorou a doutrina da inspiração, negou a validade permanente do Antigo Testamento e tratou a Bíblia como um outro livro. A escola de Hengstenberg, que retomou aos princípios da reforma, acreditando na inspiração plenária e na infalibilidade bíblica. E o método gramático histórico complementar, tendência que revela o sentido gramático histórico não satisfaz plenamente, por isso procurou complementá-la. Da onde que a gente vai tirar esses complementos? Quem que vai tirar esses complementos? Nesse período moderno, então, nós temos o liberalismo, a neortodoxia, a nova hermenêutica e a hermenêutica ortodoxa. Essas 4 escolas é o que nós mais vemos hoje em dia, com seus grandes expoentes hoje em dia. Liberalismo. Baseado no racionalismo filosófico, o liberalismo teológico afirma que a autoria da Bíblia é humana e alguns autores diziam que várias partes das Escrituras possuíam diversos graus de inspiração, sendo que as partes com graus de inspiração inferiores podiam conter erros. A neortodoxia difere da ortodoxia tradicional, tais como a infalibilidade ou inerrância das Escrituras. Vêm as Escrituras como um compêndio de sistemas teológicos, ao invés, às vezes, conflitantes, acompanhados de erros factuais. Afirma que a principal tarefa do intérprete é despir o mito de seus envolutórios históricos para descobrir a verdade existencial nela contida.
Esse aí é aquele discursinho fantasioso do Caio Fábio, que ele fala assim: o que estragou a igreja foi Paulo, porque nós tínhamos que ficar só com os 4 evangelhos. Então quem fala isso é um neo-ortodoxo, é um cara que já foi picado pelo liberalismo. A nova hermenêutica, criada na Europa depois da Segunda Guerra Mundial, possui muitos pontos comuns com a neo-ortodoxia. E a hermenêutica ortodoxa, que é a minha escola, afirma que a tarefa do intérprete bíblico é tentar compreender a intenção do autor. Para isso, ele precisa estudar a história, a cultura, a língua e a compreensão teológica que cercam os primitivos destinatários. Então, essa é a escola que eu advogo e busco ela. Eu percebo então algumas pessoas que estão sendo picadas por essa neo-ortodoxia, por essa interpretação, né, que fazem essa reflexão e quem que vai colocar? O que vai colocar no lugar disso, né? Quem que tem autoridade para tirar a palavra de Deus? Isso é tão forte e está acontecendo de uma maneira tão rápida no meio da igreja, gente, que se a gente dá bobeira, a gente vê as coisas acontecendo e a gente entra nesses barcos furados aí da noite pro dia. Então, porque as pessoas hoje não estudam a Bíblia, não refletem a palavra de Deus, não estudam a história da palavra de Deus, não estudam a história da igreja. E aí vão sendo levadas por qualquer historinha. E um país místico como é o nosso, qualquer então manipulação do místico faz com que as pessoas sigam um determinado grupo, mesmo que esse grupo esteja completamente distante da palavra de Deus. Então, aqui chegamos no ponto então dos princípios básicos da exegese. Domina-se o princípio da unidade escriturística. Sob a interpretação divina, a Bíblia ensina apenas uma teologia. Não pode haver diferença doutrinária entre um livro e outro da Bíblia. Resumindo, não há contradições nos textos sagrados. Isso é o que a hermenêutica ortodoxa reflete e compreende. E como eu mostrei para vocês, isso aí não é só no sentido de uma crença que nos falaram. Isso aí é uma compreensão diante de toda a história da igreja, diante de todo o processo de interpretação e diante de toda a compreensão histórica do desenvolvimento do pensamento cristão. Então precisamos... Oi? Precisamos aprender cuidadosamente o texto, ter atenção com as vírgulas, pontos finais, parágrafos, pontos de exclamação, interrogação, 2 pontos e o ponto e vírgula. Precisamos então aprender gramática. Se nós queremos ler a Bíblia para aprender, nós precisamos ter um mínimo de gramática. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Este princípio vem da Reforma. O sentido mais claro e mais fácil de uma passagem explica outra com o sentido mais difícil e mais obscuro. Jamais esquecer a regra áurea da interpretação chamada por Orígenes de analogia da fé. O texto deve ser interpretado através do conjunto das escrituras e nunca através de textos isolados. Vocês se lembram que eu falei para vocês que não se faz doutrina só através de um versículo? Que para se ter uma doutrina bíblica é necessário que se tenha essa ideia e essa formação em diversos textos e principalmente eles precisam estar contidos no Evangelho. Então não se faz doutrina de qualquer forma, de qualquer maneira. Sempre ter em vista o contexto, ler o que está antes e o que vem depois para concluir aquilo que o autor tinha em mente. Gente, se a gente fizer isso, eu quero pregar um estudo. Então você tem que pregar um estudo bíblico de um livro que você já leu ele todo.
Seria o mínimo. Você já leu um texto da Bíblia todo, você já leu aquele texto, você já sabe quem escreveu, para onde ele escreveu, você entende o propósito daquele livro, você entende as ideias que estão contando, quem são aqueles destinatários, qual a finalidade daquela obra para aquela igreja. Isso seria o mínimo, né, para que assim a gente possa ter uma boa interpretação bíblica. Primeiro, procura-se o sentido literal, a menos que as evidências demonstrem que este é figurativo, como no caso os textos de Apocalipse. Eles são figurativos, né? Então eu avistei os 144 mil. Então é um texto figurativo, ele está dentro de um contexto figurativo, ele está dentro de um contexto maior, mais amplo e simbólico. Então, dentro desse processo, então nós vamos fazer esse tipo de análise bíblica. Ler o texto em todas as traduções mais verossímeis. Isso significa a gente tem que ter a Bíblia no maior tipo de interpretações, né? E versões que a gente pode ter. O trabalho de interpretação é científico e espiritual, por isso deve ser feito com isenção de ânimo e guiando-se, desprender de qualquer preconceito. Teniendo-se. Eu escrevi estranho errado aí, irmãos. O trabalho de interpretação é científico e espiritual, por isso deve ser feito com isenção de ânimo e tentando desprender-se de qualquer preconceito. Então eu não vou para o texto com uma ideia pré-concebida. Eu vou ler o texto. Vou ver os principais pontos-chave do texto. Vou ver os principais verbos. Vou ver quem são os sujeitos das frases, o sujeito daquela ideia, a finalidade daquela ideia. E a partir dessa pré-análise, eu verifico então o que o texto está dizendo, e o que o texto está dizendo, então eu vou tentar compreender como esse sentido trouxe resposta àquelas pessoas que estavam ouvindo. Então eu não posso sentar e falar, hoje eu quero falar sobre oração. Aí eu vou lá, pego um texto qualquer para falar sobre oração. Não, eu tenho que ler o texto. O texto está falando sobre oração? Ah, então se o texto está falando sobre oração, eu vou falar sobre oração, a oração que consta naquela oração. Deu para entender a ideia? Fazer algumas perguntas relacionadas com a passagem para chegar a conclusões circunstanciais. Essa é uma revisão, né, irmãos? Isso que a gente já trabalhou. Quem escreveu, quando e onde foi escrito, qual o tema ou a razão principal do escritor, a quem se dirigiu o escritor. Feita a exegese, se o resultado obtido contrariar os princípios fundamentais da Bíblia, ele deve ser colocado de lado, porque você não foi guiado pelo Espírito Santo de Deus. Vamos lá, voltem as carinhas de vocês, para a gente compartilhar então essa parte mais histórica, finalizando então com as principais regras de interpretação. Ficou dúvidas, tem perguntas, tem alguma contribuição que gostaria de colocar sobre o que foi abordado hoje? Pastor, resumindo assim, o que o senhor falaria, assim, um resumo da diferenciação, assim, de hermenêutica com exegese? Qual o ponto principal? Ou são complementares? Exegese é mais a palavra, o sentido da palavra, e a hermenêutica é o texto completo? Só ficou essa... A exegese é o seu estudo interpretativo do texto no original. A E a sua, hermenêutica
não seria também? A hermenêutica é a sua interpretação da exegese. Entendi. Quando você escreve uma paráfrase, você está fazendo uma exegese. E quando você está escrevendo uma paráfrase, você está tentando compreender as ideias do texto para aplicar essas ideias do texto. Então, a partir da sua exegese, você então vai interpretar o texto, vai responder essas perguntas. Lembra quando a gente fez lá na homilética? Então, lá na homilética, eu ensinei para vocês o método. Agora eu estou explicando para vocês da onde se fundamentou todo esse método, de como nós chegamos nesse método todo. Por isso que eu falei para vocês, para você estudar profundamente a palavra de Deus, isso não faz da noite para o dia. Isso aí é trabalho árduo, trabalho mesmo. O trabalho da Bárbara é pegar aquela maquininha lá que faz barulho na cabeça da gente e ficar lá. Aí ela tem que olhar as minúcias para não deixar nenhum pontinho, né, Bárbara? Aí tem que estar lá pastor. essa minúcia. O trabalho do intérprete bíblico, do exegeta, é ver os textos, é ver o significado das palavras, é ver o sentido da palavra no texto, é ver o sentido da palavra no versículo, no texto, no livro geral. Eu achei, É fazer essa comparação à luz de outros textos bíblicos. eu achei interessante, eu não sabia. O senhor falou do João Ferreira de Almeida, né? A questão da língua portuguesa. Eu lembrei de um capítulo daquele. Estava assistindo aquele Israel com a Aline, ela falando sobre o hebraico moderno. Que com a diáspora, assim, houve uma perca do hebraico original. Eles usavam mais nas orações somente, mas a língua foi se perdendo, né? A Sim, comunicação da língua. Tinha várias. Então, em Israel se falava várias línguas árabes e muito alemão, ela falou. Então, para resgatar, quando houve essa questão do reconhecimento de Israel como nação e o povo começou a voltar, para resgatar uma língua própria, aí ela cita um homem chamado Eliezer, esqueci o sobrenome, ele propôs criar um dicionário moderno da língua hebraica. Só que nem a palavra dicionário existia. sim. Então, palavras como guarda-chuva, sorvete, não existia naquela época. E ela conta como ele foi criando essas palavras, baseado na Bíblia, em terminologias bíblicas. Por exemplo, ela citou lá a palavra trem, né, que estava no período que estava construindo o primeiro trem ainda em Israel. Aí ele vai na Bíblia e pega a palavra camelo. Aí uma fila de camelos tinha a terminologia et, né, um sufixo et. Uma fila de burros também. Aí ele pegou uma fila de automóveis e pôs o et e criou a palavra trem, que era um monte de carro um atrás do outro. Sim, sim. Então, assim, usou da própria Bíblia para se criar, né? Então, foi igual você falou do português também, né? Usou várias expressões, né? Toda a Porque cultura brasileira, ela é fundamentada pela palavra de Deus, porque depois a do gente João Ferreira, a gente tem a Chieta. entende essa desconstrução também, né, pastor? Com essa linguagem neutra, né? E isso é um aspecto. Eu estava pensando nisso hoje, dando essa aula para vocês, eu refletindo sobre isso hoje, eu falando, esse processo de querer colocar esses gêneros neutros, tudo isso faz parte de um processo de desconstrução cultural. Tira a cultura das pessoas. Eles estão tirando a família das pessoas. Falar que não tem pai, que não tem mãe. É. Então, assim, você está destruindo família. Se você destrói a família, o que sobra para o ser humano? Ele vai acreditar que o Estado vai suprir ele, vai cuidar dele? Desde quando o Estado cuida de alguém? O Estado só te explora. E é interessante essa história, né?
Precisava ter alguns historiadores que se aplicassem nisso daí para escrever uns livros para nós. Tem muita história bonita aí, viu, gente? Gente, tem algumas palavras que só tem no português, né? E que todos os outros países estão usando as palavras que foram criadas aqui nesse país. Olha que coisa impressionante, né? Então, abacate é uma expressão indígena, banana, essas coisas. É muito interessante, gente, essa história que tem da riqueza cultural brasileira e da ligação dessa riqueza cultural brasileira ligado aos princípios judaicos cristãos. Porque as primeiras escolas que nós tivemos aqui foram as escolas jesuítas e Anchieta, o padre Anchieta, que também é outro cara que fez todo o processo de organização de cidades, ele estava envolvido. Interessante isso, gente, estudar a nossa cultura, saber de onde a gente vem, né? Agora eles só ficam olhando a ideia de um cara que veio aqui para oprimir e escravizar. Em certo aspecto, sim. Mas o que aconteceu no Brasil não foi o que aconteceu nas terras espanholas. No Brasil, eles mandaram as pessoas que estavam segregadas lá em Portugal e eles vieram para cá e eles vieram para cá para lutar pela vida. E eles não tinham a permissão de voltar para Portugal. É muito interessante essas coisas. Mas a gente só aprende a história do lado do vencedor, né? Mas aquele Brasil Paralelo está fazendo um trabalho muito Eu bonito. ia falar exatamente isso, pastor. Está fazendo um trabalho Mas o muito. paralelo tá trazendo alguns pontos de vista que a gente nunca, Nunca os viu. livros de história nunca contou para a gente. Sim. Muito bom. Perguntas, E dúvidas? só eu estou falando, mas uma coisa que eu achei muito interessante, pastor, estou falando lá da reforma e dessas escolas, que na reforma, assim, acho que o negócio estava tão bagunçado, né, quatro vertentes da Bíblia, que eles falaram, vamos voltar eu lembrei de Jeremias, falou para o povo voltar às veredas antigas, né, Sim. voltar para o caminho das veredas antigas, lembrei daquele texto. E aquilo que o senhor falou na reunião também, da igreja saudável também, eu acho que a balança está tão pendida para o outro lado que eu acho que a gente só vai conseguir balancear mesmo se a gente voltar realmente a esses princípios antigos. Igual você falou no culto, né? Retrógrado, né? Sim. Se nós não formos retrógrados, nós não vamos conseguir equilibrar, porque o negócio está pendido muito para o lado do outro lado. Sim. Então, voltar isso e essa ferramenta que o senhor falou, várias ferramentas de hermenêutica é muito eficaz, né, para entender realmente qual o sentido que foi daquele texto. Né? É por isso que eu optei fazer esse curso de teologia e ser teologia mesmo, e não ser só um estudo de escola bíblica e entrar um pouco mais a fundo, porque eu vejo assim que o caminho está aí, gente. Não vai ter outro caminho, não vai ter outra possibilidade da gente gerar novas experiências, né? Ah, vamos começar os pequenos grupos. Tá, vamos começar pequenos grupos. Aí as pessoas vão falar do quê? Aí vão ser papagaio, igual muitas igrejas estão fazendo, que pega a pregação de domingo e vai lá para casa para o cara ficar repetindo, ou vamos abrir igreja e o cara vai pregar o que eu preparei aqui. Não é isso. Isso aí é história de igreja católica. Então, vamos estudar e vamos levar a palavra de Deus, né? Interessante, na história dos moravianos, eles só enviavam aqueles que tinham no mínimo 5 anos de convertidos e aqueles que conheciam profundamente as escrituras. É o mesmo jeito que a gente escolhe
O seminarista, né, Weber? É o meu jeitinho, né? Assim que nem. O contrário, né? Invertido. É igualzinho, né? Agora a história, você já viu, né? A pregação sobre o cabo da nau? Conta aí pra nós. Mas Você já viu. mas ele não soltou, né? Ficou firme, né? Danal foi. Foi forte. Guerreiro. O pastor acabou o louvor, né? Foi pregar. Falou, irmãos, eu tinha preparado um estudo aqui, mas durante a música, Deus me fez uma revelação aqui e eu vou pregar sobre o cabo da nau. Porque Cabo Danal foi uma pessoa muito persistente, ele não soltou a corda. Falar para ele soltar, mas o Cabo Danal não soltou. A gente tem que ser persistente igual o Cabo Danal. Ô, gente. Onde que vai parar essa igreja, meu Deus do céu? Onde vai parar esse povo? E esses são alguns absurdos que a gente fica sabendo, né, gente? O Kim tá muito caladinho hoje. É que o microfone dele tá funcionando? Meu. Não vai. Então, deixa eu fazer um questionamento, pastor. Você falou na metade do texto aí sobre a questão de nova revelação, né? Que não, você não acredita que tem mais uma nova revelação. Baseado em quê, pastor? Baseado na Bíblia. Um pouco. Não, é porque eu falo isso, pastor, porque eu acho que tem nova revelação, não hoje, né? Mas no nosso século foi descoberto grande coisa do passado, foi descoberto no nosso século, né? As descobertas de Qumran mesmo foi descoberto no século XX. A própria arqueologia é do século XIX. Então, o que foi a interpretação do século XV, XVI, hoje já é uma visão meio diferente. Hoje tem uma visão diferente. Tanto que aquele padre lá, padre não, o teólogo católico lá, o Epissanders, né? Ele estudando o Qumran, ele conseguiu comprovar que no primeiro século a igreja não era uma igreja religiosa, era uma igreja que conhecia a graça de Deus, né? E isso confronta que ninguém deu conta de responder até hoje. Porque se confronta com o século XVI, né? Porque o século XVI, eles viam o judeu como somente uma classe religiosa, né? Tanto que eles foi um conflito dentro da igreja, eles compararam os judeus da época de Jesus com a igreja católica da época, né? Aí veio os manuscritos de Qumran e já mudou toda a história, porque na leitura já descobriu que aquele povo não era do jeito que estava lendo no século XVI. Por isso que eu falo que tem nova revelação, Não. porque tem novas Não, descobertas, no né? sentido errado de Não. revelação. Os manuscritos de Qumran só não trouxeram nada de novo, só afirmaram e declararam que o que veio ao longo da história da igreja se comprovou, porque eles tinham textos bem antigos. Por exemplo, eles tinham texto de Isaías datado depois do teste de carbono 40 depois de Cristo. Então eles tinham praticamente quase todos as cartas paulinas e os Então, os principais achados evangelhos. do ano 2, você tem achado do ano 2, né? Sim, Na época do Cristo. mas esses textos do É ano 2 são textos já do antigo, mas tem os próprios textos do Novo Testamento que foram encontrados lá também. E que Então, eu tô falando assim, porque esses textos, a Israel não deixa a gente ver. Então, mas e esses achados, pastor, é a prova mais antiga que tem da Bíblia. Sim. Querendo ou não, é a prova mais antiga que temos, assim, real mesmo, porque no século XIX era discussão do Vamos liberalismo voltar que não ao tinha contexto nada de real. revelação, Kim. No contexto de revelação. Primeira questão. A revelação suprema é Jesus Cristo. Sim. O Antigo Testamento ele fala da vinda de Cristo. Ponto final. Cristo veio. Cristo estabeleceu então os apóstolos, para que os apóstolos, aquelas primeiras testemunhas, pudessem então ser os primeiros guias da igreja. E a partir desses apóstolos, eles escreveram o que eles interpretaram de Cristo. Houveram outros textos
paralelos? Houveram. Mas por que esses foram escolhidos? Lembra lá dessa história que a gente estudou? Eles foram excluídos porque eles definiram uma regra. Primeira regra, eles deveriam ser testemunhas oculares. Segunda regra, eles tinham que falar de Cristo. Terceira regra, a maior amplitude da igreja deveria conhecer esses textos. Quarta regra, não poderia invalidar o testemunho do Antigo Testamento nem o testemunho atual. Então, por isso não entra o Evangelho de Tomé, que muitas pessoas falam, porque o próprio Evangelho de Tomé fala que Cristo depois apareceu a Tomé, depois que ele já tinha ascendido aos céus. Então, por isso a igreja não aceitou esse texto. Porque a igreja aceitou apenas os textos que estavam ali. E o texto de João entra, porque ele fala que ele viu Cristo assentado nos céus. Que também comprova-se com a experiência de Paulo em 2 de Coríntios, quando ele fala que foi ao terceiro céu. Mas que ele não poderia revelar aquilo que ele viu. Mas João revelou porque o anjo disse a ele que ele deveria registrar tudo aquilo. E ao finalizar a sua carta, ele diz que ninguém deveria então acrescentar nem tirar. E aquele que acrescentar ou tirar, ele sofrerá as penalidades que estão ali descritas. Então, por isso que eu entendo que não haverá uma revelação. A revelação para mim é a Bíblia. A revelação para mim é Cristo. Então, não tenho revelação nova. Assim, pastor, então, eu tô falando assim, eu entendo também assim, o senhor falou, mas o questionamento é outro. Eu falo assim, porque os achados de Qumran, pastor, ele interfere na exegese, na hermenêutica. Então, a hermenêutica de hoje ela tem muito mais argumento para não seria trazer uma revelação nova, mas para entender mais a Bíblia do que o século XVI, que o século II, que o século II talvez não, porque tinha gente viva ainda do século I, né? Não sei. Mas do que, sei lá, que o ano 2000, isso que eu estou te falando. A nossa geração do século XIX, século XX principalmente, né? Está descobrindo coisas, que a arqueologia está descobrindo coisas que está ajudando na hermenêutica, não a revelação em si, mas ajuda na interpretação do texto. Sim, uma interpretação na interpretação melhor, do texto. Tem mais ferramentas. A revelação não muda, né? Por exemplo, foi aquele texto que teve aquela discussão entre ali o Saião e o Rodrigo Silva, que o Saião virou e disse assim, não, eu não posso concordar com essa sua opinião, essa sua visão, por causa do texto anterior e desse outro texto. Essa foi aquela discussão para que a gente pudesse entender. E aí eu fecho com o Saião, fecho com o Shed, né, que a gente não deve aceitar, e aí é a diferença do Rodrigo Silva para o Saião, porque o Rodrigo Silva, ele pertence a uma igreja que aceita uma revelação extra-bíblica, então, e aí o Saião não aceita essa revelação extra-bíblica, então eu não acredito que a gente vai ter algum tipo de achado que vai trazer alguma mudança da luz do texto bíblico que nós já temos e da interpretação que já conseguimos ter, mas ela vai trazer sim luz e aferição para aquilo que já cremos. Eu penso assim, porque eu não sou liberal. Eu creio que ela melhora. Eu creio que ela melhora porque traz uma nova perspectiva, pastor. É a discussão a discussão do Ed. Que hoje nós temos condição de ler a Bíblia melhor do que muitas essa é a discussão do Ed Renekiewicz. Essa é a discussão do Ed Renekiewicz. E a minha visão é diferente do Ed Renekiewicz. É que eu não preciso de ter um texto para me afirmar que eu devo respeitar a mulher. Eu não preciso ter um texto disso. Eu não preciso de mais um texto além do que a Bíblia já nos diz. Você vê aquela mensagem que eu levei lá de Josué, que as mulheres foram diante de Josué lutar pelos seus próprios direitos. Então a gente não precisa do feminismo. A gente só precisa ser amigo da verdade. E a gente só precisa conhecer aquilo que a palavra de Deus diz. E eu acho que é aí que é o problema. Se a gente abre uma brecha, aí a gente vai falar assim, e quem que vai aferir isso? Quem que vai dizer isso? Então, eu acho uma arrogância querer se achar agora que vai ter uma interpretação nova e tal. Primeiro que, assim,
À luz de tudo que eu já vi e vejo, eu não vejo interpretação nova. Eu vejo, pelo contrário, eu vejo muito mais aferição daquilo que nós já cremos. Por isso que eu não creio em Mas, revelação assim, nova. são descobertas novas, né? Não revelações. A Sim, diferença até de palavras no português mesmo. São descobertas que vêm comprovar as ideias já existentes. sim. Não são revelações no É. sentido de trazer uma nova verdade ou um complemento da verdade. Isso não muda. Uma outra fala do Ed que também foi, que vai mostrando o abraço dele ao liberalismo, foi ele virar e falar assim: eu quero ver na hora que a gente achar um texto bíblico que justifica o casamento homossexual. Não, mas eu não tô nem levando para esse caminho, sabe, pastor? O caminho do é de atualizar a Bíblia. Mas eu penso assim, do jeito de ler a Bíblia. Porque o que eu vejo é muito mais do mesmo, assim, do jeito que lê a Bíblia, até os próprios evangelhos. É um, as pessoas não lêem o evangelho completo, lê versículos, capítulos, e estuda aquilo ali, mas não entende o contexto geral, o que quer dizer. Nem a história geral da Bíblia não é explicada nas igrejas. Muita gente nem sabe qual que. Porque se você não entender isso, pastor, eu acho que aí Mas fica você essa precisa dos briguinha descobertos aí do teológica mar de de. não sei das quantas para isso? Hã? Mas você precisa dos descobertos do mar de não sei das quantas aí de 1900 para poder fazer isso Eu que você acho está que falando? precisa, porque a gente, é igual estava no texto que o pastor leu, estava escrito assim, ó, exegese. É a tentativa de escutar a palavra para entender o que o destinatário original escutou, né? Então, se a gente, quanto mais informação daquele tempo a gente entender, a gente consegue atualizar, não é atualizar não, a gente consegue contextualizar com o nosso tempo. Eu vou dizer uma Mas coisa é para aquele. você um pouco diferente disso daí, Kim. Eu vou dizer para você que em todo aspecto do que aí no sentido de crença mesmo, de soberania de Deus, em tudo aquilo que eu creio de soberania de Deus, eu acredito até mesmo que até dentro de qualquer tipo de cultura existe já a revelação de Deus e de Cristo para todas as culturas humanas. Então eu não consigo encontrar base para crer em uma nova revelação. Não Mas eu não consigo. falei isso, tá? Por nova revelação. Eu falei assim, novo entendimento, quando eu falei isso para esse irmão, não estou falando de nova revelação. Eu falei de novo entendimento, talvez não seria nem novo também. O entendimento real da Bíblia. Sim, vai, sempre vai É, isso que eu ter. falo, o entendimento real do que tem a Sempre Bíblia. vai ter. Hoje, eu sou daquele conceito, pastor, que se nós ler só a Bíblia, seria melhor que qualquer uma pregação, escutar, porque é o que está ali. Eu sou muito literal naquela questão. Acho que o texto foi escrito para todo mundo entender. Sim. Só que criou tanta teologia em cima dos textos que parece que confunde. A Não, não maioria é das que pessoas criou acaba não muita entendendo. teologia. Estou tentando mostrar para você que o problema não é a teologia. O problema é a falta de teologia. O problema é a alegoria. O problema é a alegorização. Quantos aí já ouviram o texto aí, as pessoas falando, não, hoje eu quero falar sobre as 5 pedras de Davi, Já ouvi. né? Então, isso aí é ausência de teologia. Isso aí é o quê? Alegoria. O grande problema nosso é contra essa alegorização. Porque É, a pregação temática ela é forte, né, pastor? e ainda o problema para mim ainda, porque a falta de cultura. Eu vou mandar depois um vídeo para vocês verem aí, para vocês verem quando o autor fala que a gente tem que estar olhando para os acentos, para as vírgulas, para o ponto e vírgula e para as reticências. A gente tem que olhar para isso. Eu vou mandar um vídeo para vocês assistirem e verem. Nós temos um problema, pastor, de gramática, né? A gente estuda português e a gente aprende que vai ler um livro, a gente tem que ler o livro inteiro para entender. E a Bíblia são vários livros. Se você Sim, entender, ler Mateus todo para entender um pedaço de Mateus, só que ao longo de toda a história nossa, aqui não foi ensinado. Não, ler um capítulo inteiro. Ah, vamos ler ali em pedaço. Cada um vai lendo durante a vida um pedaço. Só que ninguém lê um pedaço, não entende o todo, eu acho que assim, vamos é meio distinguir uma uma questão, Kim. salada, né? Vamos distinguir uma questão. É, eu creio piamente na ação do Espírito Santo que um versículo é capaz de transformar por completo a vida do homem. Eu creio Não creio. porque eu creio
Eu creio piamente na inerrância das palavras de Deus, eu creio na infalibilidade da palavra de Deus, e eu creio no poder da palavra de Deus. Então, isso para mim é algo poderoso. Eu venho até pensando em colocar ali na igreja, ali do lado, ali um versículo bíblico: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, colocar dos dois lados da igreja, entendeu? Eu venho pensando nisso, porque a palavra de Deus, para mim, ela é poderosa. Vai dizer que não é? Um dia você acorda triste, preocupado, não sei o que, de repente você abre a Bíblia, você lê um versículo, tá lendo um capítulo, às vezes você tá até ali e de repente vem um versículo que, pô, É o transforma. que Paulo falava, né, Hã? pastor? Que a mensagem da cruz era suficiente, ele nem entendia, mas só falar da cruz, Sim. as pessoas já se convertiam automaticamente, né? Já era um. Mas quando eu estou falando no contexto geral, nós como membros de igreja, sabe, pastor? Não falando de pessoas do mundo de conversão, mas falando assim, de Mas sabe o que, entender que eu nós entendo, Kim? como entendedores da Bíblia. O que, que eu entendo? Eu entendo que são processos para as pessoas é, quererem se desenvolver, quererem amadurecer, quererem experimentar a direção de Deus. São processos, infelizmente. Alguns vai ser mais instantâneos, outros vai levar um pouco mais de tempo para experimentar. Mas o caminho para mim é esse aí. Alguma colocação a mais aí, gente? Que Deus nos guie aí nessa semana, tá bom? Fiquem com Deus. Uma boa semana. Amém. Agora, semana que vem, eu tô pensando sinceramente em mandar um texto para vocês lerem. Até amanhã eu vou definir isso, porque é uma parte muito grande para a gente falar de gramática, né? Então, e é importante, porque senão a gente não consegue fazer os exercícios exegéticos, tá? É uma construção que a gente está fazendo. Aí eu Pastor, você vai mandar depois a aula de hoje? vou mandar. Tá. Então é isso aí, gente. Boa Boa semana. noite. Fiquem Boa com noite, boa Deus. semana. Boa Deus noite. abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau.